Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também aos amigos, queridos e irmãos em Cristo que nos assistem neste vídeo. Temos trabalhado no sentido de chegar até os irmãos, irmãs e amigos para ministração da Palavra de Deus neste tempo de quarentena. E temos também feito chegar aos queridos através das redes sociais, as páginas da igreja, ou até mesmo pelos grupos de WhatsApp, a fim de que estejamos unidos como igreja, mesmo no distanciamento, isolamento social, e por isso, ou para isso, ou a partir disso, de alguma forma, tentando manter viva a nossa comunhão em amor, posto que somos salvos por Jesus Cristo, unidos numa só fé e por um só batismo, e mesmo não podendo participar das celebrações no templo, somos igreja, corpo vivo de Cristo. Para esta ocasião, eu desejo pedir que você abra a sua Bíblia. Na verdade, eu peço que você abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 31. Salmo de número 31. Salmo 31. Nós vamos trabalhar o contexto de todo o Salmo, mas como ele tem 24 versículos, até por uma questão de tempo, para o vídeo não ficar muito extenso, nós não vamos ler todo o Salmo. Eu quero destacar no Salmo 31, o verso de número 1, e depois nós vamos dar um salto para os versos 14 e 15. A leitura da palavra de Deus no Salmo 31, verso 1, nos diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Nos versos 14 e 15 do mesmo Salmo 31, nós lemos assim: Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Bom, este salmo foi escrito por Davi e, segundo os estudiosos, os comentaristas, foi escrito no momento em que o salmista estava muito desgastado, ele estava angustiado e até por algumas colocações que nós podemos ler aqui no salmo, ele estava, como dizem alguns dos estudiosos, à beira de uma depressão, talvez cansado pelas muitas pressões, pelas muitas batalhas, as muitas responsabilidades, problemas familiares, as questões mais diversas que atingiram o salmista Davi, o grande servo, o homem de Deus, que são questões que também nos atingem, que nos afetam, que nos abalam, mesmo estando nós agora tão distantes no século 21. Algumas afirmações que ele coloca neste salmo dão uma ideia de como estava o sentimento do profeta, como estava o seu coração, a sua alma naquele momento. Observa que ele diz: Deus, inclina os teus ouvidos para mim. A sensação que ele tinha é de que ele não estava sendo ouvido, escutado por Deus nas suas orações, na sua devoção, nos seus clamores. Também ele coloca no verso 4, tira-me da armadilha que me prepararam. Ele estava tendo uma sensação como que de perseguição. Na verdade, ele até estava sendo perseguido, sim, e pessoas queriam matá-lo, tirar a vida dele. Ele foi vítima de algumas emboscadas, mas isso gera, sim, nas pessoas, e pode gerar em nós, um estado aí, entre aspas, meio que paranoico, de perseguição
né? As coisas não caminham bem, as coisas não dão certo, você tenta fazer tudo para o bem, tudo certo, mas as coisas parecem que ficam sempre melhores para o outro lado, para quem está contra você, que te persegue. E aí observe outra colocação que ele faz agora no verso 6, odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Ou seja, ele tinha uma sensação de que Deus não estava ouvindo a sua oração, ao mesmo tempo em que ele via pessoas ímpias, pessoas infiéis, pessoas idólatras, como que sendo de alguma maneira abençoadas. E ele diz, eu confio no Senhor, né? E aí lá no verso 9, veja então outra colocação, na verdade são duas, ele diz, misericórdia, Senhor, a tristeza me consome. Ele estava realmente desgastado, ele estava realmente tomado por um sentimento angustiante, ele estava, sim, acredito, à beira de uma depressão, e ele coloca para Deus, é tanta coisa ruim, são tantos adversários, veja o verso 11, e a sensação que eu tenho é a de estar sendo esquecido por pessoas que eu amo, por pessoas que estavam à minha volta. Ele diz, eu sou motivo de ultraje, de zombaria por parte dos meus vizinhos, parece que ninguém mais liga para mim. E mais uma vez, no verso 17, veja só, ele diz, não permitas que eu seja humilhado, repetindo a colocação lá do verso 1. E é diante deste quadro que eu tomo este texto para trazer a nossa reflexão nesta ocasião, porque eu vejo e eu creio que nos versos 14 e 15 estão colocados para nós desafios, se por alguma razão estamos com um sentimento idêntico ao de Davi, se estamos de alguma maneira desgastados, angustiados, ou até, quem sabe, à beira da depressão. Os estudiosos têm colocado que neste tempo de quarentena, de isolamento social, é necessário, inclusive, trabalhar a mente, trabalhar as emoções, porque pode sim ter um agravamento em algumas situações de angústia, este sentimento de vazio interior e até de depressão. E é interessante que eu vejo Davi respondendo para nós, né? Mesmo que se as perguntas sejam subjetivas lá dentro da alma, elas não são colocadas para fora, mas aí ele diz, eu confio em ti. Essa afirmação ela está diretamente relacionada àquilo que foi colocado no verso 6 em relação a pessoas que confiam em ídolos. Nós não confiamos em deuses que têm boca e não falam, que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não escutam, Deus que tem mãos, mas não podem ajudar, abençoar, que tem pés, mas que não andam. Nós não adoramos, nós não confiamos em um Deus de pedra, de madeira, como diz a Bíblia, porque a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que esses deuses para nada servem. Nós confiamos no Senhor, o Deus único, vivo e verdadeiro. E quando ele diz, eu confio no Senhor, ele está dizendo, eu estou confiante no único Deus vivo, verdadeiro, poderoso, e por isso eu me sinto seguro, apesar de toda a dificuldade que eu enfrento, e mesmo apesar desse sentimento de desgaste, de angústia, ou a depressão que me cerca. A minha segurança, a sua segurança, a nossa segurança, como a de Davi, está no Senhor nosso Deus, o Deus Supremo. É isso que diz o verso. Tu és o meu Deus, o único Deus vivo, verdadeiro, Deus Supremo. E é por isso que ele confia nesse Deus, e é por isso que devemos confiar nesse Deus, porque nós sabemos que não existe, nunca houve, nunca haverá um Deus único, vivo, verdadeiro,
que ama e que atua em favor daqueles que o servem, que obedecem a sua palavra e que creem no seu Cristo, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor das nossas vidas. Queridos, e por fim, eu vejo aqui, de alguma forma também, não apenas uma expressão de motivação, mas um grande desafio. Ele diz: o meu futuro está nas tuas mãos, nas mãos de Deus. Bom, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Nós não temos a mínima ideia. Uma coisa é certa, e os especialistas têm dito que nós não poderemos voltar ao normal como vivíamos antes dessa pandemia. Creio que dessa forma, por isso, é muito significativa e importante a colocação do salmista, e ela deve ser assumida, apropriada por mim, por você, por cada um de nós. O meu futuro está nas mãos de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus em quem confio. A ideia dessa colocação, que inclusive em algumas versões os tempos estão nas mãos de Deus, né? É porque essa palavra abrange todo o contexto da historicidade, o passado, o presente e o futuro. Assim como eu não posso mudar o passado, assim como algumas situações do presente não dependem única e exclusivamente de mim, das minhas atitudes, porque eu vivo num contexto, num meio, numa realidade histórica e social, de relacionamentos os mais diversos, alguns para o bem, alguns para o mal. O futuro também não tem como nós controlarmos. O futuro pertence a Deus, já dizem os sábios, de alguma forma confirmando aquilo que está colocado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Meu amado, é importante que neste tempo a gente coloque a nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas frustrações, nosso desgaste, nossa ansiedade na mão de Deus, porque nós não temos nada o que fazer para tentar controlar e conduzir o futuro, a não ser confiar em Deus, obedecer a palavra de Deus e orar a Deus, crendo que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e que ouve as nossas orações, e mais do que isso, Ele responde pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia, às nossas orações. Então, coloque a sua vida nas mãos de Deus, e diga: Deus, o meu presente está em tuas mãos, assim como no meu passado o Senhor me alcançou pela graça da salvação em Cristo. E o meu futuro está nas tuas mãos. E a minha esperança é que pela fé em Cristo, este futuro seja de bênção para o louvor da tua glória, Senhor. Porque tu és o meu Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus em quem confio. Meu querido irmão, minha amada e querida irmã, queridos amigos, queridas amigas, todos que me assistem. Essa deve ser a convicção do nosso coração, não importa como estejamos nos sentindo e o que estejamos passando. Existe um Deus vivo e verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele devemos confiar e a Ele devemos entregar o nosso futuro. E isso devemos e podemos fazer pela fé em oração. Abaixe a sua cabeça, erga as suas mãos, eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nos pomos diante da tua santa e gloriosa presença. E é em nome de Jesus, Pai, que eu abençoo a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que assiste esse vídeo agora. E em especial te clamo e peço, Deus, por aqueles que têm fé
e que estão agora colocando seus sentimentos e suas emoções. Não importa, Senhor, se apreensivas, negativas ou se com expectativas. Mas, Deus, te clamamos e te pedimos, cuida da nossa vida, conduz pelas tuas mãos o nosso futuro, para que sejamos abençoados pelo Senhor, com respostas às nossas orações, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Deus, com tua graça, vem em nosso auxílio. Estende a tua mão de poder, de cura, de milagres sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e a nossa família. Derrama a tua provisão sobre nós e abençoa-nos, Pai, para o louvor da tua glória, porque nós confiamos em ti e oramos assim por fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.